Acabou ainda há pouco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o jogo Vasco da Gama 1, Fluminense 2. Vamos falar sobre o jogo, gente? Bom, eu peço que por gentileza você dê o like no vídeo, mas like agora, não deixa para o final, no final você esquece. Peço que você ative o sininho, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo e que você comente. Então, gente, o jogo começou com um gol do Vasco logo no início, né? O Veguete pegou uma bola pela direita da área e botou sob medida para o Felipe Coutinho fazer 1-0 para o Vasco. Isso com 1 minuto de jogo, né? Só que a partir dali, o Fluminense estando em desvantagem, o Fluminense foi buscar o resultado que precisava, né? Que era a vitória ou pelo menos um empate, né? Então o Fluminense começou a dominar o jogo, o Fluminense teve mais ação, só que a defesa do Vasco estava muito bem fechada, né? Estava muito bem estruturada e o Fluminense não estava conseguindo oportunidades, apesar de ter o domínio territorial, né? Até que aos 31 minutos do primeiro tempo, a defesa do Vasco deu um vacilo ali e o Thiago Silva, né, o monstro, né, fez o gol de cabeça, empatando o jogo em 1-1. Nesse momento, gente, o Vasco se desnorteou, perdeu o foco na partida, o Fluminense começou a dominar, né, mais ainda do que já estava dominando. Fizeram uma mudança tática importante, eles adiantaram o João Arias, né, e aí o João Arias pôde chegar mais na área, e chegando mais na área, tabelar melhor com os atacantes tricolores. E numa dessas, aos 40 minutos do primeiro tempo, o Germancano foi lá e fez o gol, né? É um chute de fora da área do lateral esquerdo, eu esqueci o nome dele, né? O lateral esquerdo colombiano. E o Cano desviou e fez 2-1. Desviou dentro da área e fez 2-1 para o Fluminense. E assim terminou o primeiro tempo. Bom, no segundo tempo, praticamente a gente só viu o Fluminense em campo. Houve chance de gol dos dois lados, mas não chances muito perigosas, nem de um lado nem de outro, né? Mas a gente sentiu o Fluminense muito mais disposto, o Fluminense muito mais aguerrido, o Fluminense querendo muito mais ganhar o jogo e o Vasco estava muito apático, né? E assim não deu outra. O Fluminense venceu o jogo por 2-1, né? E a vitória do Fluminense foi completamente merecida. Algumas coisas que eu quero falar aqui, gente, o Fluminense jogou bem, né? O Canóbio jogou bem, o Riquelme, o garoto Riquelme jogou muita bola, o João Arias jogou muita bola, né? E então eles foram decisivos para a vitória tricolor, né? Do lado do Vasco, o Vasco pecou no seguinte: o Felipe Coutinho sentiu a contusão, foi substituído pelo Payet. O Payet não estava num bom dia, ele não criou oportunidades para o Veguete, então a bola não chegava no Veguete, né? E sobretudo os dois laterais, que são laterais ofensivos, o lateral direito, o Paulo Henrique, o PH, e o lateral esquerdo, o Lucas Piton, eles não se aproximaram para fazer cruzamentos, eles não foram pro ataque, eles não, laterais ofensivos que são, era o que se esperava deles, mas eles não fizeram isso, né? O que foi uma pena, né? Porque isso tirou toda a possibilidade do Vasco empatar pelo menos o jogo, né? Se a bola não chegava no Veguete, nem pelo Payet, nem pelos laterais, então não tem como, né? O Ricardo Rocha, meu amigo Ricardo Rocha, que eu conheci lá em 2016, quando eu trabalhei num grupo de trabalho da CBF sobre o calendário, que ele também era desse grupo, né? Gente finíssima, né? Ele falou uma coisa que eu não concordei, não. Ele dizia que o Vasco precisava ter dois pontas ofensivos, um pela direita e outro pela esquerda, né? Olha, gente, isso foi o que o Rafael Paiva, né, o técnico da temporada passada, fez, e o resultado foi desastroso, né? Por quê? Porque escalando dois pontas, o Vasco perdia o meio-campo. E perdendo o meio-campo, os adversários deitavam e rolavam em cima do Vasco, né? Então não é isso, a questão não é ter dois pontas, a questão é os laterais que são ofensivos, eles avançarem, porque eles têm a cobertura do meio-campo para fazer isso, né? Um meio-campo que tem Jair, que tem Tietê, que tem Hugo Moura, que tem Paulinho. Poxa, então eles têm cobertura para fazer isso, então eles tinham que chegar no ataque, né?
Os laterais não chegaram, não fizeram suas funções, né? Agora, botar dois pontas ofensivos significa enfraquecer o meio-campo. E o jogo é ganho no meio-campo normalmente. Então, fazer isso seria enfraquecer o time. Bom, o time hoje não esteve bem, mas foi questão de jogadores chaves não terem cumprido bem o seu papel. Volto a dizer, o Paê, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, né? E o time conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Carioca. E o Fluminense, ele começa a se recuperar. Vamos ver se consegue classificar. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E se puderem dar uma olhada aí na descrição desse vídeo, eu também agradeço muito.